Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Thiago Neri e estamos com mais um episódio do Lições da Bíblia com o Cristo Emanuel. Estamos preparando muitos conteúdos e temos novidades sobre a Bíblia chegando. Então se inscreva no nosso canal, dê um joinha, clique lá no sininho para que você fique por dentro de todos os nossos vídeos. E desde já, compartilhe com os seus amigos para que o nosso canal possa continuar crescendo. Como vimos em outros vídeos dessa série, mordomia vem do grego oikonomos e do latim majordomos. Vimos também que uma vida de acordo com os princípios da mordomia cristã consiste em cuidar e administrar de todos os bens que Deus nos concede, incluindo saúde, tempo, família, finanças, etc. O primeiro trabalho de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, no princípio, consistia justamente em cuidar, desfrutar e governar a criação divina. Mas, e como ficou a mordomia cristã após a queda do homem? É justamente sobre isso que a gente vai ver neste vídeo. No Antigo Testamento, a palavra mordomo aparece poucas vezes, e sempre sua tradução literal é sobre a casa. Se refere às personagens que tinham cargos de confianças em casas de pessoas importantes, como José na casa de Potifar, lá em Gênesis capítulo 43, verso 19. Analisando as características desses mordomos, descobrimos como deve ser um verdadeiro mordomo. Em primeiro lugar, o mordomo sabe qual é o seu lugar e entende o quão grandes são as suas responsabilidades, como vemos em Gênesis capítulo 39, verso 4 ao 5, que diz assim: Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou, cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo nas mãos de José, e a sua casa foi muito abençoada por causa do seu mordomo. Mesmo Deus faz conosco, e quanto mais demonstramos ser digno, mais Deus confia em nós. Em segundo lugar, os mordomos entendem que não são donos do que eles administram. Temos como exemplo o servo de Abraão, em Gênesis capítulo 24, verso 34 ao 38, que relata para Labão o quanto Deus abençoou seu amo. Devemos entender que Deus não é o nosso sócio, e sim o nosso patrão, e cabe a nós administrar tudo o que ele nos confia, para que renda mais bênçãos em nossa volta. Em terceiro lugar, os mordomos eram demitidos. Isso mesmo, eles eram demitidos toda vez que faziam mau uso dos bens que lhe eram confiados. Temos como exemplo Adão e Eva quando foram expulsos do Jardim do Éden, em Gênesis 3:23. O mesmo passou também com Sebna, mordomo e tesoureiro de Ezequias, lá em Ezequias capítulo 22, verso 14 ao 19. No Novo Testamento, como já vimos, temos a palavra grega oikonomos, que aparece 10 vezes, de onde vem a palavra mordomo. Mas também temos a palavra epítropos, que aparece 3 vezes. E como no Antigo Testamento, mordomos ou servos são pessoas que administram que o seu Senhor os confiou. Na parábola do servo infiel, em Lucas 16, do verso 1 ao 15, Jesus vai além de definir os conceitos de mordomia cristã e explica que um mordomo sábio se prepara principalmente para o regresso do Messias. Como vemos em Lucas capítulo 12, verso 37 e 38, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Agora, a grande pergunta: como estar preparados? Em 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, vimos que para isso os servos devem ser fiéis. Em Titos, capítulo 1, verso 7, vemos que o servo do Senhor deve ser irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Em 1 Pedro 4:10, vemos que devemos estar administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos chamados para administrar os recursos de Deus e as realidades espirituais na vida cristã em preparação para o céu. Existem muitos mistérios no mundo que não foram revelados, inclusive por meio das Escrituras, que estão além da nossa compreensão. Zofar, em Jó, capítulo 11:7, faz a seguinte pergunta: você consegue perscrutar os mistérios de Deus?
pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Em Colossenses capítulo 2, verso 2 ao 3 e em 1 Timóteo 3,16, vemos que o maior de todos os mistérios é Jesus Cristo e a sua encarnação. Em Deuteronômio 29, verso 29, vemos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ser um fiel mordomo também implica em, primeiramente, estudar o que está revelado na Bíblia e não focar em especulações. Somos mordomos de coisas que não entendemos completamente. O nosso conhecimento é limitado até onde a Bíblia nos permite. Em 1 Coríntios 4:1 está escrito que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Devemos cuidar e estudar, proteger e ensinar os mistérios que Deus nos tem revelado, por meio das Escrituras. Quando penso neste tema, me lembro de tantas pessoas movidas pelo Espírito Santo que morreram por Cristo, como os valdenses, que enfrentou o mundo para proteger e defender as Escrituras, como Lutero, famílias que por gerações dedicaram suas vidas para preservar as Escrituras em seu idioma original, como os maçoretas. Hoje vejo pessoas cristãs que fazem tanto pouco caso da palavra de Deus, dizendo que seus ensinamentos são para os judeus, que estão ultrapassados, ou que só consideram o Novo Testamento, e se esquecem que em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O verdadeiro mordomo fiel estuda as Escrituras todos os dias, sente uma fome insaciável da palavra de Deus. Em Éfeso, capítulo 6, verso 13 ao 17, vemos todo o que Deus nos concedeu para administrar as verdades espirituais, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Bíblia. Devemos usar essas armaduras para evitar que o inimigo venha tomar todas as bênçãos que Deus nos dá, principalmente o maior de todos os presentes, que é a salvação. As boas novas, o Evangelho, como vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Quando decidimos ser mordomos de Deus, aceitamos uma grande responsabilidade. E isto reflete em nossas relações com o nosso próximo e o nosso sucesso perante Deus. Dependerá principalmente da nossa fé e não de talento ou inteligência. Todos estão diante de uma tremenda escolha que decidirá todo o futuro. Em 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A quem você escolheu servir? Ao Deus ou ao dinheiro? Jesus Cristo ou aos propósitos do inimigo? Para servir a Deus, vimos hoje que devemos entender o nosso lugar nesse mundo. Que não somos donos de nada e que não importa o quanto tenhamos, seremos demitidos se fazemos mal uso do que Deus nos concede. Para sermos mordomos de Deus, devemos estar nos preparando todos os dias para o regresso de Cristo, estudando, ensinando e praticando a palavra de Deus nas Escrituras. Devemos pregar a salvação, as boas novas, o Evangelho que nos foi confiado por meio da cruz e por meio de Cristo. Estamos preparando conteúdo de qualidade sobre a Bíblia todas as semanas. E temos novidades chegando em alguns dias. Então se inscreva no nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho. O sininho? Que é essa? O sininho é para você ficar por dentro de tudo que o nosso canal publica. Então um abraço para você, tchau, tchau!